importante dizer que a América Latina é relevante para os Estados Unidos, porque é na América Latina que os Estados Unidos conseguem se reafirmar o seu imperialismo para o mundo. Então, é uma região, estrategicamente falando, muito importante para os Estados Unidos. E aí a gente precisa compreender como é que se dá essa política externa estadunidense aqui no nosso continente, porque, primeiro, que não existe diferença de política externa dos republicanos e dos democratas. As pessoas aqui até faziam torcida para o Biden ganhar a eleição e tudo mais. Teve canal aí, aqui no Brasil, o camarada Herbert, que estava tentando eleger o Biden brasileiro. Quem seria o Biden brasileiro? Seria o João Agripino Doria Júnior? Estavam discutindo isso aqui, olha a bobagem, né? Mas, infelizmente, né, o analfabetismo político é muito grande, sobretudo dos comentaristas aí da mídia hegemônica, né? Mas o fato é que não existe diferença entre a política externa para a América Latina, a política externa dos Estados Unidos para a América Latina, não existe diferença dos republicanos ou dos democratas, é a mesma coisa. Tanto é que o John Biden continua com a mesma mão de ferro, não retirou absolutamente nada do que o Donald Trump havia feito, principalmente em relação a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua, continua interferindo da mesma forma, não houve nenhum tipo de mudança. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente precisa entender como é que os Estados Unidos se organiza, né, para poder dominar a região aqui. E não necessariamente ele o faz sempre com força. Né? Os Estados Unidos têm um departamento de Estado, tem as embaixadas, e normalmente os caminhos aí para o desenvolvimento das políticas externas passam pelas embaixadas, que tem muito mais do que apenas um diplomata instalado num determinado lugar, num determinado país. Né? Existe toda uma estrutura nessas embaixadas, e essas estruturas elas são impressionantes, porque os Estados Unidos, por exemplo, eles financiam, por intermédio do Departamento de Estado e das embaixadas, eles financiam uma série de organizações sociais, organizações não governamentais, institutos liberais, normalmente sempre com aquela política de defesa da democracia, claro, né, uma democracia sem conceito algum, né, porque eles nunca discutem de maneira aprofundada de qual democracia estão falando, né, mas aí você tem uma série de verbas, de investimentos nessas organizações que servem para educar a população local, né, para defender os interesses dos Estados Unidos. E aí você cria uma narrativa pró-Estados Unidos e uma narrativa contra os países que se rebelam, né, os países que tentam fazer uma política, uma política que se opõe aos interesses dos Estados Unidos, né, que é o caso de Cuba, aqui na América Latina, no Caribe, da Venezuela e da própria Nicarágua, apesar do Daniel Ortega hoje. Né? Então, os países que fazem essa oposição, eles são considerados pelos Estados Unidos como o eixo do mal. E aí as embaixadas precisam trabalhar para formar aí a consciência ingênua, a consciência crítica, que não é crítica, a gente sabe disso, mas para poder fomentar uma consciência ingênua e educar as populações regionais para que o liberalismo, o neoliberalismo estadunidense seja muito bem aceito e, ao mesmo tempo, para demonizar os países que fazem uma política de oposição ao regime estadunidense. Né? Então, essa é uma das estratégias. Né? Os Estados Unidos, inclusive, não é incomum cooptar lideranças políticas, lideranças populares aqui da América Latina, oferecer bolsas de estudos. A gente tem um monte de gente aí, de parlamentares, inclusive, que vão estudar em Harvard, vão pela Fundação Lehman, vão por outras fundações, por outros institutos, né? E por que vai estudar lá? Por que recebe a bolsa lá? Né? Recebe essa bolsa para quê? Para depois implementar, né, o pensamento estadunidense, o pensamento político estadunidense para a região, né? Para o Brasil, para a Argentina,
para a Colômbia, e por aí vai. Né? Então, essa é uma das estratégias. Né? A segunda é o uso da força. Né? Quando se esgota essa possibilidade de você conseguir alienar a população, né, formar políticos, os Estados Unidos utilizam a força. Um exemplo disso são as bases militares. A gente tem várias bases militares aqui no território da América Latina, na Colômbia, por exemplo, que são muitas, no Peru, agora no Paraguai, existem algumas no Caribe também, e isso é uma forma que você tem de se impor, evidentemente, contra os países que não querem aceitar a dominação estadunidense ou querem resisti-la de alguma forma, ou contra aqueles que tentam, na medida do que se é possível, né, se levantar e se unir para tentar, no mínimo, uma negociação, um contraponto. Aí você tem as bases militares aí para amedrontar, para agir como um mecanismo aí autoritário para determinar os limites desses países quando eles querem se opor à política externa dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos fazem aqui na América Latina é algo que precisa ser estudado, que precisa ser discutido constantemente, porque é algo muito bem organizado, é muito bem planejado, né? Não é alguma coisa... A ideia do Fernando Henrique Cardoso de que os Estados Unidos não está nem um pouco interessado no Brasil, ou que se falava no Brasil e na América Latina, né? Não só no Brasil, que os Estados Unidos está mais preocupado com o Oriente Médio, isso é mentira. Aliás, isso é parte do jogo dos Estados Unidos também. Essa ideia de que a América Latina é o quintal dos fundos dos Estados Unidos, isso é uma bobagem, é uma mentira. A América Latina é importante para os Estados Unidos porque é aqui onde eles reafirmam a sua posição imperialista no mundo.